Hoje eu quero falar com você sobre um conceito que eu resolvi chamar de teologia da horta. A minha mãe é uma senhora de 75 anos, ela gosta de cuidar de plantas, ela tem um jardim muito bonito. Quem já a visitou já teve o prazer de contemplar o jardim dela. E o jardim é uma coisa que me faz refletir muito sobre a interação do ser humano com a natureza de maneira a intervir na natureza, né? A natureza, como criação de Deus, é uma coisa tão maravilhosa, e quando você vai a lugares, ambientes assim selvagens, com pouca intervenção humana, você percebe a riqueza daquilo que Deus criou. Mas por outro lado, quando você visita o jardim, né, o jardim da minha mãe, o jardim da sua casa, ou uma floricultura onde você pode ver arranjos de flores, de plantas e coisas nas quais você percebe uma mistura da criação divina e a intervenção humana, você percebe que aquilo é bonito, e é bonito de um jeito diferente, e certamente há quem ache mais bonito um jardim cultivado do que um espaço natural onde as plantas fossem deixadas crescendo naturalmente. E eu tenho uma horta na minha casa, e sou vizinho da minha mãe, e tenho o privilégio de receber a minha mãe em casa quase todos os dias, e ela sempre visita a minha horta e dá uma olhada lá nas plantinhas. E como ela é melhor cuidadora do que eu, esses dias ela estava fazendo uma observação dizendo que eu precisava fazer a poda do tomateiro. Aí ela foi tirando os galhos de folhas mais queimadas, folhas amareladas e alguns outros galhos aleatoriamente, e dizendo que era assim que o tomateiro produziria mais, a planta teria mais força. Ela fez o mesmo com a roseira, e a roseira produziu mais rosas. E isso me fez pensar sobre por que a planta não seria suficiente para produzir e para crescer de uma forma natural, sem necessidade do ser humano. Afinal de contas, quando Deus criou a natureza, antes de ter criado o homem, quando Deus criou todas as coisas vivas, e tudo estava pronto. Então, a inexistência do homem teria deixado com que aquela criação se desenvolvesse de forma natural, a gente diria. Talvez a gente pense que o ser humano seja o único elemento da natureza cuja extinção não afetaria negativamente o restante do mundo. Em qualquer espécie você teria impactos, né? Impactos negativos se fossem tirados. O ciclo da vida seria afetado, a cadeia alimentar seria afetada. Parece que o homem é o único bicho que pode ser removido e, na verdade, isso trazer um bem. Mas eu gosto de pensar que Deus criou, e na verdade não é só um gosto, isso tem um fundamento bíblico-teológico, de que Deus nos criou para sermos parceiros da criação. Deus nos fez criativos, inventivos, como uma manifestação da sua própria criatividade, e nos deu uma imagem e semelhança dele também nesse aspecto. E acredito e gosto muito da abordagem do Frei Leonardo Boff, quando ele diz que Deus fez um mundo não perfeito, mas perfectível. Ou seja, um mundo que pode ser aperfeiçoado. E isso não depõe contra a criação de Deus, não é uma blasfêmia contra aquilo que Deus fez, como se fosse uma crítica ao que Deus fez não ter sido feito de forma perfeita. O interessante é que o relato de Gênesis não diz que Deus olhou a criação e viu que tudo era perfeito. Diz que Deus olhou e viu que tudo era bom. E a palavra hebraica para bom é tov, que significa, entre outras coisas, aprazível, benéfico, agradável. É essa sensação que a gente tem quando a gente olha para a natureza no seu estado bruto. Mas quando nós agimos fazendo a poda de uma planta, fazendo um arranjo, moldando o crescimento de uma roseira, intervindo na natureza, fazendo uma gestão daquilo que foi dado, nós também estamos exaltando a criação, porque nós somos parte dessa criação. E a nossa intervenção
não deixa de ser uma intervenção divina, em que Deus cria, nos dá as ferramentas e nós também podemos ser artífices dessa criação, tomando parte, tendo satisfação nisso, gerando satisfação com isso e de maneira nenhuma diminuindo o que Deus fez, porque nós não estamos corrigindo ou desfazendo o que Deus fez originalmente, nós apenas estamos dando continuidade. E como teria sido essa continuidade se não houvesse o evento da queda, né? Como terá sido a criação e a produção artística dos seres humanos, homem e mulher, antes do pecado original. Eu volto na questão da poda, e hoje eu tive, refletindo sobre isso, hoje eu tive uma compreensão melhor de que essas intervenções, a ação humana de interferir no processo natural, não através de defensivos agrícolas ou algo que vá estimular o crescimento de uma forma forçada ou aumentar a produtividade, exaurindo o solo, não uma intervenção que signifique, não uma intervenção que seja uma exploração, mas esse tipo de ação de proximidade entre o ser humano e a criação, né? De poda, de toque, de rega, de contato, isso teve um propósito. Hoje eu entendo que Deus criou um mundo de uma forma que, à medida que a gente fosse interagindo com ele, nós perceberíamos que nós poderíamos modificá-lo e combinar coisas, transformar sementes em pó, frutas em sucos, polpas de frutas em geleias, folhas em chás, misturando esses ingredientes e tendo esse contato e extraindo dessas interações não apenas a energia que vem do jardim, da horta, da plantação, mas também absorvendo um pouco do propósito original de Deus e da compreensão de Deus na nossa criação, entendendo que naquilo que nós estamos fazendo ali no nosso jardim, nós estamos tendo um retorno ao princípio, um retorno à origem. E por isso tanta gente diz que faz bem e sente como uma terapia, contato com a terra, contato com a planta, o ar puro, o cultivar. E é essa reflexão que eu queria deixar para você hoje. Eu aprendi que podar, cortar, interferir numa planta não é necessariamente alterar a sua ordem natural ou original. Pelo contrário, até é alcançar uma ordem natural e originalmente intencionada que a gente só descobre depois, quando a gente intervém, e o produto dessa intervenção é algo tão bom quanto a coisa original. O bom no mesmo sentido, bom na mesma espécie de bondade, o tipo de bondade que Deus aprova. Quando nós olhamos para um jardim bem cuidado, uma horta, um tomateiro cheio de tomate, e a gente contempla aquilo com satisfação, a gente está experimentando aquilo que Deus também experimentou quando olhou para a sua obra e disse que tudo era muito bom.